Deus abençoe muito a sua vida, mais uma devocional, mais um tempo precioso que Deus nos dá o privilégio de termos na presença dele. Hoje, Lucas capítulo 16. E aqui mais uma vez tem três textos que só se encontram aqui no Evangelho de Lucas. E você vai perceber a riqueza dos detalhes. Maravilhoso, maravilhoso esse capítulo 16. O que Jesus coloca aqui, que eu acho que é muito importante, é sobre o administrador astuto. Quando o Senhor percebeu que um administrador dele, ou um servo dele, estava conduzindo o trabalho de uma forma ilícita, de uma forma errada. E ele começou, a partir dali, se desvincular do chefe, sabendo: eu vou ser despedido. Então eu vou fazer de uma forma para eu ter algo para trabalhar depois que eu sair daqui, senão eu vou ter que acabar pedindo esmola, porque ninguém vai me dar trabalho. E ele começou a agradar as pessoas com as quais ele devia. Quanto você deve? Eu devo 100, então coloca 50 aí. Quanto você deve? Eu devo 30, então coloca 15, sempre pela metade, para fazer amizade com aquelas pessoas, tipo, agradando-as com o dinheiro do seu senhor, para que quando ele fosse despedido, ele teria onde trabalhar e poderia até ter uma amizade com essas pessoas através da usurpação, através da corrupção. Então Jesus ele deixa uma lição interessantíssima aqui. Quando o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele não sabia, foi tudo escondido, foi tudo debaixo do pano, porque agiu astutamente, mas sem o homem saber. Mas onde que eu quero chegar é no meio do versículo 8. Vale a pena você grifar. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que as pessoas do mundo enganam, que as pessoas do mundo mentem, que as pessoas do mundo não mostram a verdade. E muitas vezes nós somos passados para trás, muitas vezes acontecem coisas conosco e depois nós nos culpamos. Por que eu confiei tanto? Porque geralmente você projeta aquilo que você é. Quando você é honesto, você olha para a pessoa e ela fala, você acredita que ela é honesta também. Às vezes você nem quer que a pessoa assine papel ou deixe algum documento, você confia na palavra dela. Por quê? Porque você é uma pessoa confiável. Então esse aqui é um alerta para nós, tá? Cuidado, muito cuidado, porque os filhos das trevas, os filhos deste mundo são mais astutos na sua própria geração do que os filhos da luz. E aqui Jesus começa a falar sobre o lidar com o dinheiro, lidar com as riquezas. Agora ele fala de nós. Ele fala agora daqueles que são filhos de Deus, como nós vamos lidar com o dinheiro, como nós vamos lidar com os nossos bens materiais. E é muito profundo isso aqui. O versículo 10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Grifa esse versículo. Grifa esse versículo. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Isso aqui é muito profundo. É muito profundo. O versículo 11. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará
as verdadeiras riquezas a vocês, que são as riquezas espirituais. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Perceba que dinheiro está com letra maiúscula. É Mamon, o deus filisteu das riquezas, o deus do dinheiro. Ou seja, é idolatria. Então o que Cristo está querendo colocar aqui para mim e para você é o seguinte: se você não for fiel no trato com as riquezas deste mundo, você não será fiel com as riquezas verdadeiras que é ou são as riquezas do reino de Deus. Olha que profundo isto. Você não tem ideia de como a maneira como você lida com o seu dinheiro determina a sua vida espiritual. Você não tem ideia. É muito importante eu ser uma pessoa honesta. É muito importante porque nós vivemos num mundo onde culturalmente as pessoas querem levar vantagem em cima do outro. E para levar vantagem em cima do outro, o outro sai perdendo. E nós achamos isso normal, infelizmente. Não é normal. É comum, mas não é normal. Para um filho de Deus não é normal. Porque os filhos das trevas são mais astutos na sua própria geração do que os filhos da luz. Então vale a pena você manter a sua honestidade. Vale a pena você ser fiel no pouco, porque sobre o muito Deus te colocará. E guarda isso no teu coração, tá? Guarda isso no teu coração. Se você não for fiel nas coisas deste mundo ímpio, Deus não vai dar a você condições de lidar com as coisas eternas, que são muito mais importantes e muito mais valor do que as riquezas momentâneas e passageiras deste mundo. Então Jesus está dizendo aqui uma coisa muito séria, que a maneira como eu lido com o meu dinheiro, com as minhas riquezas, influenciam drasticamente na minha vida espiritual. É isso que ele está querendo dizer. Os fariseus, versículo 14, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isto e zombavam de Jesus. Olha só, zombavam de Jesus. E ele lhes disse, olha só o que Jesus disse para aquelas pessoas que zombam, dizendo que tem que ser esperto, se você não roubar, o outro vai roubar, se você não fizer, o outro vai fazer as coisas erradas. Olha o que Jesus diz para eles. Vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. E aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Grife esse versículo. Grife esse versículo. Vocês são os que se justificam a si mesmos. Tem que ser corrupto mesmo. Tem que levar vantagem mesmo. Tem que fazer isso porque todo mundo faz. Jesus está dizendo o seguinte: o que isto tem de valor para os homens é detestável para Deus, e Deus conhece o coração de vocês. Toma cuidado, tá? Não abra mão da honestidade, não abra mão da lisura, não abra mão da sinceridade, principalmente em lidar com dinheiro e principalmente em fazer negócio com as outras pessoas. Quem é de Deus não precisa nem de papel para manter a sua palavra. Seja honesto em tudo, porque quem é fiel no pouco será fiel no muito. E quem é desonesto no pouco será desonesto no muito. Toma muito cuidado. Aí Jesus coloca outros ensinamentos, mas tem uma parábola interessantíssima aqui do rico e Lázaro. Ela é muito profunda, tá? Havia um homem, versículo 19, rico, que se vestia de púrpura, de linho fino
e vivia no luxo todos os dias. E diante do portão dele tinha um homem leproso, um homem cheio de chagas. A Bíblia não diz que era lepra, mas havia chagas, provavelmente poderia ser lepra. E ele ficava ali comendo o lixo daquele homem rico. E aconteceu uma coisa. Eu quero que você preste muita atenção, porque tem muitos ensinamentos aqui preciosos sobre a vida após a morte. Tem muitos ensinamentos poderosos. Olha só o que aconteceu. Chegou o dia, o versículo 21, este ansiava comer o que caía da mesa do rico, ou seja, ele ansiava pegar o lixo para comer o resto daquele homem rico, mas ninguém dava nada para ele. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Olha só que coisa nojenta. E aquele homem rico, ensimesmado, pensando só em si, não querendo saber de ajudar ninguém, muito menos um homem cheio de feridas, mendigo, miserável, que estava ali na porta da casa dele, catando lixos e migalhas. Chegou o dia que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Uma parábola, e aqui mostra a ideia dele ir para o céu, tá? O mendigo morreu e os anjos o levaram para o céu. O rico também morreu e foi sepultado no Hades. Hades é a palavra para inferno, tá? Hades, Guiena, abismo, sepultura, inferno. No inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Mais uma vez, dá a entender que as pessoas que vão para o inferno, que estão no inferno, veem as pessoas que estão no paraíso. As pessoas que estão no paraíso não veem as pessoas que estão no inferno. Mas as pessoas que estão no inferno, ao longe, veem as pessoas no paraíso. Imagina o tormento. Imagina a culpa, o remorso. Por que que eu não fiz enquanto estava vivo? Porque agora é tarde demais. E aí trava-se um diálogo. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. O inferno é terrível e é real. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Ele tinha Deus e você não. E agora ele está colhendo aquilo que ele plantou enquanto estava vivo. E você está colhendo o que você plantou enquanto você estava vivo. Você viveu para você, viveu para suas riquezas, para seus prazeres. Nunca se lembrou de Deus. E agora você está colhendo. Ele, sendo uma pessoa fiel a Deus, em meio ao sofrimento todo que ele passou, agora ele está colhendo. Está consolado aqui. E além disto, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Não há purgatório. Não há um terceiro lugar. Não há céu e inferno. Só há o paraíso e o Hades. Só há dois lugares. E Deus deixa bem claro aqui que não há como passar de um lado para o outro.
Quem foi para o céu não tem como ir para o inferno depois. E quem foi para o inferno não tem como ir para o céu depois. É definitivo. Por isso que não adianta rezar para quem morreu. Porque não existe um lugar meio termo de purgar os pecados para depois ir para o céu. Não existe. Não existe. Na Bíblia não existe. Não existe. Não existe nenhum versículo sequer, nem no Novo Testamento, nem no Antigo Testamento, nem nos 7 livros a mais que a Igreja Católica tem. Não há nenhum lugar que fala sobre o purgatório. Assim, uma doutrina da Igreja Católica Romana, mas Bíblia não há. Não há. Então, depois que eu morro, ou eu vou para o céu, ou eu vou para o Hades, para o inferno. E é definitivo. Não tem como mudar de um lado para o outro. Não tem. É impossível. O momento de eu resolver a minha vida espiritual é aqui enquanto estou vivo. Acabou a vida, acabaram as chances. Isso é muito importante você entender. É muito importante você entender. Agora, olha só o que o rico falou. E ele respondeu: então, eu te suplico, mande Lázaro ir à casa do meu pai, ir à minha família, porque eu tenho 5 irmãos e eles vivem como eu. Eu tenho 5 irmãos. Deixa que ele, Lázaro, os avise, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Aí sabe que Abraão disse, a figura de Deus? Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, a lei, Moisés e as profecias. Os profetas, eles têm a Bíblia. Eles têm a Bíblia. Que os ouçam. Ouçam a Bíblia, ouçam os profetas, ouçam a palavra. Não, pai Abraão, disse ele, se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, se não ouvem a Bíblia, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa palavra ainda, no grego, significa impossível. É impossível alguém voltar dos mortos para o mundo dos vivos. É impossível. E se você disser, eu já vi gente voltar, você não viu pessoas voltarem, você viu demônios para enganar. As pessoas que já morreram estão no céu ou no inferno. E é impossível elas voltarem para este mundo, impossível elas voltarem para a terra dos vivos. É impossível. Então, o que Deus está dizendo aqui? A única maneira de eu entender o que Ele quer de mim é na Bíblia. Não é ouvindo mortos, porque mortos não vêm para falar nada. As pessoas ouvem demônios. Ah, mas eu vi a figura do meu pai, eu vi a figura da minha mãe, eu vi a figura... São demônios para enganar. Ah, mas conta detalhes. Você acha que o demônio não acompanha a vida das pessoas aqui também? Você acha que o demônio não sabe detalhes da vida da pessoa? Para depois ludibriar, pensando que é o morto que está falando? Detalhes. Até a roupa que vestiu, detalhes que só aquela pessoa sabia. O demônio sabe. Então eu vou dizer uma coisa para você com toda segurança, baseado na verdade da palavra de Deus. Morto não volta. Não tem purgatório. E o tempo de você consertar a tua vida é hoje. Porque depois da morte não tem mais jeito. Quem está no céu vai ficar lá para toda a eternidade. Quem está no inferno vai ficar lá para toda a eternidade. É muito, muito importante eu entender a Bíblia.
É muito importante eu ouvir a palavra. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Que Deus ilumine você a cada dia e te dê consciência, tá? A pessoa que já morreu, não adianta nada você falar com ela, ela não vai ouvir. Não adianta nada você orar por ela ou rezar por ela, não vai adiantar nada. Por isso eu vou dizer uma coisa para você, ore muito por quem está vivo, porque há esperança para quem está vivo, para quem morreu. A pessoa que está no céu não precisa de oração porque está consolada, e a pessoa que está no inferno não precisa de oração porque não vai adiantar nada. Hoje é o tempo, agora é a hora de nós colocarmos nossa vida com Deus em ordem. Deus abençoe muito você, muito mesmo. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer pela tua palavra, que nos educa, que nos instrui, que nos ensina. Que a tua bênção esteja conosco, que o teu poder esteja conosco. E que a cada dia, ó Pai, nós possamos vigiar nossa vida, nossa alma, sermos ricos para as coisas do Senhor, sermos honestos no nosso trato com o dinheiro, com as coisas, com as pessoas. Dê-nos lisura, livra-nos da avareza, livra-nos do Deus do dinheiro, livra o nosso coração de idolatrar riquezas e dê-nos a bênção de usufruir dos bens para a glória do teu nome, para o conforto da nossa família, mas nunca amar o dinheiro, amar as riquezas. Nosso amor sempre será só do Senhor. E o amor será da nossa família e o amor será para as pessoas, nunca para o dinheiro. Nós vamos usar o dinheiro. Dê-nos a bênção de entendermos isso, para que não caiamos na tentação deste homem rico que pensou que a vida fosse só aqui. E um dia ele se viu sofrendo eternamente no inferno, onde não tinha mais o que fazer. Hoje podemos fazer. E nós queremos hoje voltar para o Senhor. Abençoe-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a leitura que você vai fazer. Deus abençoe a oração que você vai ter. Deus abençoe a devocional de hoje. Porque amanhã teremos mais uma, se Deus quiser. Até lá.